pequenininho, já vou vendo aqui. Deixa eu ver. Acho que dá. Vamos lá. Só não vai dar para rabiscar. Nossa. A gente vai começar agora a apostila de gestão de conflitos nas organizações. Tá ok? Então, aqui no caso vai começar na página 11. Página 11, gestão de conflitos, né? Introdução a conflitos. Os conflitos têm origens nas diferenças. Só fazendo uma explicação rápida. Fazendo uma explicação rápida a respeito dessa apostila. Aqui no caso ele vai tratar de assuntos referentes aos conflitos que acontecem dentro das organizações e nós como líderes, como nós devemos evitar esses conflitos, qual é o papel de terceiros no conflitos. Então existe uma série de coisas que a gente tem que trazer solução para esses conflitos. E esses conflitos eles vão aparecer de diferentes formas. E nós como líderes, nós temos que saber lidar com os mesmos, tá bem? Sempre buscando aquilo que eu falei desde o início, a cultura da cultura organizacional, sempre preservando a cultura da organização. Então vamos lá. Introdução aos conflitos. Os conflitos têm origem nas diferenças e fazem parte das naturezas humanas. Então, a primeira palavra você sublinhar, talvez você não consiga sublinhar porque não está impressa, mas talvez você escreva, não sei. A melhor forma que você possa fazê-lo é a palavra diferença. Então, os conflitos têm origem nas diferenças e fazem parte da natureza humana. Não é verdade? Podemos afirmar que os conflitos são inevitáveis. Então, essas palavras, quando a gente pede para sublinhar, para marcar, isso nos aponta para questões de VOF, né? Cai muitas questões de VOF. Tá? Então, os conflitos têm origem na diferença e fazem parte da natureza humana. E podemos afirmar que os conflitos são inevitáveis, dentro ou em qualquer organização. Os desejos e interesses de um grupo, tá? Então, a gente vai ver lá na frente que os conflitos eles podem acontecer dentro de uma pessoa com outra pessoa, dentro de um grupo e dentro de um grupo com outro grupo, tá? Então, os desejos e interesses de um grupo, pode sublinhar a palavra grupo, ou de uma pessoa, muitas vezes divergem dos interesses e desejos de outros grupos ou outras pessoas. Quando um grupo ou pessoa percebe que o outro grupo ou pessoa se opõe, né? Aí, no caso, aqui na minha apostila, nós sublinhamos a palavra opõe e colocamos oposição de ideias. Quando um grupo ou pessoa percebe que outro grupo ou pessoa se opõe aos seus interesses, o conflito está criado. Então, o conflito ele vai surgir a partir da oposição de ideias. Já o conflito encontra-se no mundo e não podemos evitá-lo, podemos utilizá-lo. Então, um pouco mais para frente, lá na apostila, alguns autores também defendem que o conflito é necessário nas organizações para crescimento. Então, a gente vai ver que lá na frente é a mesma coisa a questão da liderança transacional e transformacional. Da mesma forma que a liderança transacional ela pode ser utilizada sem excessos, também tem a questão do conflito. Os conflitos eles podem ser utilizados para poder gerar o crescimento dentro da organização. Ao invés de condená-lo, deveríamos fazer que trabalhasse ao nosso favor. Então, aqui você está vendo que o conflito está trabalhando ao seu favor. Apesar de, muitas vezes, as situações de conflito estarem relacionadas a confrontos, não devemos temê-las. Ponto. E aí, beleza. Agora entra numa situação de prova. Podemos afirmar que tais situações nem sempre são prejudiciais. Pode sublinhar. E, quando o conflito é gerido de forma correta,
este pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas dentro da empresa. Então ele está falando aqui que os conflitos nem sempre são prejudiciais, mas pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas dentro da empresa. Ponto continuativo. Porém, devemos reconhecer que há uma maneira destrutiva e a outra construtiva de lidar com as situações. Então, existem duas maneiras de lidar com o conflito. A maneira destrutiva e a maneira construtiva. Então, essas duas palavras são super importantes para a nossa prova. Então, o conflito ele pode ser destrutivo ou o conflito pode ser construtivo. Os conflitos têm aumentado no passado recente nas grandes organizações e isso tem contribuído para... E aí, o que acontece? Os conflitos têm aumentado no passado recente nas grandes organizações e isso tem contribuído para... primeiro, maior velocidade das mudanças. Segundo, maior diversidade das pessoas que trabalham nas organizações. C, menos comunicação pessoal, que está sendo, em parte, substituída por comunicações eletrônicas. D, globalização das organizações, abrangendo pessoas com cultura diferente. Então, isso aqui são 4 situações que têm contribuído para o aumento dos conflitos nas organizações. Agora, agora que vem agora é importante, super importante. Olha só, a gente vai ver agora as principais causas de conflitos nas organizações. São 11 causas de conflito nas organizações. Então, quando ele fala causa de conflito, olha só, presta atenção. Quando ele fala causa de conflito, é situações de origem do conflito, é o que vai dar origem. Então, tudo que tiver tom negativo, tonalidade negativa, tudo que te der a ideia de coisas ruins, coisas negativas, e aí a gente vai sublinhar algumas palavras, para isso, entendeu? Vamos lá então. As principais causas de conflito em organizações. Personalidade incompatíveis. Ou a gente fala na psicologia, incompatibilidade de gêneros. Isso pode causar conflitos, né? Personalidade diferente. E a psicologia fala que existem vários tipos de personalidade. Melancólico, sanguíneo, e assim existem vários tipos de personalidade. Então, personalidade incompatível. Tá vendo? Incompatível. Quer dizer, não é uma coisa boa. Incompatível. Então, tu já tem a ideia que é causa de conflito porque aparecem questões sobre isso aqui, questões de VOF, etc. Sistema de valores diferentes. Então, sistemas de valores diferentes. Pessoas com valores diferentes. Então, tá vendo? É uma coisa negativa. Atribuições muito claras ou pouco claras. Pouco clara, vai ser sempre assim, pouco, menos. Então, atribuições pouco claras, né? As pessoas trabalham num setor e aí elas não têm a noção 100% daquilo que elas têm que fazer. E aí isso pode gerar conflito. Tá vendo? Comunicação adequada ou inadequada? Inadequada, tá vendo? Inadequada, quer dizer, uma coisa ruim. Uma comunicação inadequada também pode ser uma causa de conflito. São 11, tá? Complexidade organizacional. Então, complexidade organizacional. As organizações, elas são complexas, porque elas são construídas de sistemas. E isso pode gerar conflito. Tarefas interdependentes. Uma tarefa depende da conclusão da outra. Isso acontece muito aonde? Dentro da logística da Força Aérea, porque a gente opera o SILOMES, Sistema Integrado de Logística, Material e Serviços. Às vezes uma coisa depende da outra. Eu sou recebimento, tenho que mandar o material para o armazém. E aí depende do armazém receber o material dentro do sistema. Eu vou expedir o material. Então, são situações, talvez no teu setor de trabalho também seja a mesma coisa. Você faz uma coisa e aí você manda para o outro setor completar. E aí a coisa não fica completa porque depende do outro setor. Políticas ou normas muito claras ou pouco claras? Pouco claras, tá vendo? Pouco
menos, tudo coisa negativa. Pressão exagerada de tempo para a conclusão de alguma tarefa. Pressão exagerada do tempo. Então, chefe pressionando o tempo todo para a conclusão de alguma tarefa. E isso pode gerar conflito. Decisões coletivas por meio do consenso. Opa, decisões coletivas por meio do consenso. E aí, será que esse consenso a todo momento ele é bom? Ou às vezes você tem que concordar com a pessoa para não gerar o conflito e acaba gerando conflito. Outra coisa, cuidado, né? Repetindo, né? Coisa de professor, a gente repete sempre as palavras. Ó, expectativas muito realistas ou pouco realistas. Ó, o pouco aí, ó. Pouco, menos, entendeu? Conflitos anteriores não resolvidos. Ó, conflitos anteriores não resolvidos. Conflitos que não foram resolvidos. Também pode gerar um novo conflito. Então, a gente leu aqui, ó, do A até o K. Então, são 11 causas do conflito, de conflitos, tá? Ok? 11 causas do conflito. Rosa, até aqui deu para entender? Então, beleza. Então, só você tem essa visão da questão negativa. Menos, pouco, incompatível, interdependente. Muito cuidado com essas palavras na sua prova, tá ok? Continuando, vamos para a página 13. Tópico 1.1.1. Conflitos nas organizações. As organizações são formadas por pessoas. Beleza, pode sublinhar. Isso parece óbvio, não é? No entanto, não são raras as ocasiões em que os gestores agem como se ignorassem tal verdade, bem como o fato das pessoas diferirem uma das outras. Essas diferenças vêm desde a criação, passam pela formação e experiência profissional e alcançam expectativas, os sonhos, as necessidades, a ansiedade e assim por diante. Vemos a questão na apostila de LTT, vimos a questão das competências, né? A gente vai para a escola de especialista, quando nós fomos para a escola de especialista, a gente foi para as competências mínimas, né? Aquelas competências que a gente aprendeu em casa. Chegando na escola, nós aprendemos outras competências, competências técnicas, a parte militar. Ok? Na área de gestão de pessoas, não há contexto que seja impactado por essas diferenças. Ponto. Contudo, se termos o intuito de trabalhar com pessoas de forma que estas contribuam para o aumento da eficiência organizacional, essas diferenças devem ser devidamente trabalhadas, resolvidas, caso promovam o surgimento de conflitos. Então, exatamente isso. Contudo, se temos o intuito de trabalhar com pessoas de forma que contribui para o aumento da eficiência organizacional, lembra que eu falei? Eficiência organizacional, cultura organizacional. Então, a nossa missão é essa, trabalhar para a cultura da organização. A cultura da organização tem que funcionar. E aí, essas diferenças têm que ser devidamente trabalhadas, resolvidas, caso promova o surgimento de conflitos. Então, não tem jeito, não tem como o líder ele fechar os olhos e achar que está tudo bem na equipe, e aí somos pessoas diferentes, com personalidade diferente, e ele tem que estar ali para poder resolver os conflitos. Beleza. Agora, esse primeiro, segundo, terceiro parágrafo é super importante. Em um conflito, há no mínimo duas partes envolvidas. Tá? Então, isso aqui é importante. Em um conflito, há no mínimo duas partes envolvidas. Os chamados agentes. Então, você tem os agentes em uma disputa sobre questão. Ponto. Os agentes. Quem são os agentes? Os agentes podem ser, dois pontos, indivíduos, grupos, empresas, estados, partidos políticos e outros. Tá? Em um conflito há no mínimo duas partes envolvidas. Tá? Mas aí a gente vai ver na página
na página seguinte que a gente pode ter o conflito também individual dentro da pessoa, tá? Mas, no geral, existem duas partes envolvidas. E quem constitui essas partes? Os agentes. E quem são os agentes? Indivíduos, grupos, empresas, estados, partido político e outros. O ser humano tende a estar continuamente em busca do atendimento de interesses e necessidades. E estes podem ser dos mais variados tipos, além de terem o caráter altamente pessoal. Dessa forma, os conflitos poderão surgir quando pessoas se virem diante de situações em que precisam lutar por poder ou posição. E aí, lembra da escada de Cog? Na terceira escada de Cog, né? Ali na terceira que fala realmente sobre poder, disputa sobre poder. Aí que entra o papel do líder para poder verificar, entendeu? Então, dessa forma, os conflitos poderão surgir. 2 pontos. Então, olha só. Didaticamente, se você for ler puramente, é apenas mais um parágrafo, mas é um parágrafo importante. Então, de forma didática, para sua compreensão, o que eu fiz? Dessa forma, vírgula, os conflitos poderão surgir 2 pontos. Aí eu coloquei letra A. Quando as pessoas se virem diante de situações em que precisam lutar por poder ou posição. Poder ou posição, letra A. Letra B. Defender direitos não respeitados ou ainda não conquistados. Defender direitos respeitados, não respeitados ou ainda conquistados. C. Desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou os recursos necessários para tanto. Desempenhar suas funções sem que tenha as condições e os recursos necessários para tanto. Ou seja, isso aqui também pode dar origem a um conflito. Como assim? Condições. Botar um cara para fazer determinado serviço sem ele ter curso. Sem o cara ter o curso, mas a gente sabe que acontece. Mas isso aí pode gerar um conflito. A pessoa fala, não posso, não tenho como operar não sei operar o sistema porque não tenho capacitação. Por exemplo, eu estou desempenhando uma função que aí, graças a Deus, hoje eu já tenho curso, mas eu cheguei a operar através dos ensinamentos do mais antigo. Tá ok? Quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista. Quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista. E as pessoas são provocadas a pensarem com mais cuidado a respeito de algum assunto. A consequência mais provável desse processo é o aperfeiçoamento. Repetindo, quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista e as pessoas são provocadas a pensarem com mais cuidado a respeito de algum assunto. A consequência mais possível desse processo é o aperfeiçoamento, tá? Sublinha a palavra aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quê? Aperfeiçoamento da forma de se fazer as coisas e, por isso, as situações de conflito podem ser até estimadas no âmbito organizacional. Tá? Agora, importante, tá? Se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre enfoques diferentes dos seus próprios, este deverá ser evitado ou tratado diretamente para ser eliminado. Então, olha só. Se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre os enfoques diferentes dos seus próprios, este deverá ser evitado ou tratado diretamente ou ser eliminado. Nesses casos, os conflitos são conhecidos como disfuncionais ou destrutivos. O cara não está sabendo lidar com o conflito. Então, tem que ser eliminado. Não tem jeito. E aí, qual é o nome disso? Conflito disfuncional ou conflito destrutivo. Isso aí não está agregando nada, não está somando nada, não está fazendo crescer nada. Beleza? Até agora tudo bem? Nos contextos em que os conflitos são movidos por maiores reflexões a respeito de algum assunto ou alguma tarefa, eles poderão até mesmo ser estimulados, visto ser uma forma de evolução do funcionamento organizacional.
Nesses casos, os conflitos são conhecidos como funcionais ou construtivos. Opa! Então você tem os conflitos disfuncionais ou destrutivos, quando as pessoas são incapazes de refletir sobre os enfoques diferentes. Então, palavra-chave, quando as pessoas são incapazes de refletir sobre enfoque diferente. Ele não sabe lidar com as oposições da sua ideia. Agora, nos contextos em que os conflitos são movidos para maiores reflexões a respeito sobre algum assunto ou alguma tarefa, então, quando leva para maiores reflexões, olha a palavra-chave, para maiores reflexões a respeito de algum assunto ou alguma tarefa, eles poderão até mesmo ser estimulados, visto ser uma forma de evolução do funcionamento organizacional. Nesses casos, os conflitos são conhecidos como funcionais ou construtivos. Beleza? Vamos lá. Agora é interessante que vai falar exatamente o que nós pontuamos no início da aula em relação a quem são os envolvidos nesse conflito. E agora a gente vai ver uma parte bem bacana. É impossível perceber que o alcance de um conflito pode requerer diferentes abordagens de tratamento. De acordo com a quantidade de pessoas envolvidas em um cenário conflituoso, a estratégia precisará ser adequada para que os efeitos da solução encontrada sejam os mais representativos possíveis. Os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. Então, vamos lá. Isso aqui é prova, tá? Ó, essa questão que eu falei, disfuncional ou destrutivo, ficou claro? Isso é prova. Funcional ou construtivo, tranquilo, prova. E esse aqui é prova. Vamos lá. Olha só, eu vou falar o contrário para você entender rápido. Quando o conflito ele acontece dentro do próprio indivíduo, esse conflito vai ser o quê? Pessoal. Pessoal, intrapessoal. Só um minutinho que minha mãe tá me chamando aqui, Rosa, rapidinho. Oi, mãe! Tá lá, Ricardo? Eu tô dando aula. Lucas tá em Ricardo. Desculpa, mãe. Então, beleza. Dentro do próprio indivíduo, o conflito ele é pessoal. Quando envolve mais de um indivíduo, interpessoal, tá? Então, quando envolve mais de um indivíduo, interpessoal. Quando envolve membros, quando o conflito ocorre entre membros de um mesmo grupo, intragrupal. Aí depois a gente tem um bizu para isso aí. Então, entre membros do mesmo grupo, intragrupal. Agora, entre membros de 2 ou mais grupos. Ou seja, com a pessoa defendendo interesse de seus grupos, diferentemente do que seria se tivéssemos pessoas defendendo interesses pessoais, caso em que ocorreria um conflito interpessoal. E organizacional, entre as organizações diferentes. Então vamos lá. Vamos começar de baixo para cima, dentro do bizu. Conflito interorganizacional, quando acontece entre organizações diferentes. Eu não vou citar a unidade nossa não, para não ter problema. Mas vamos lá. OMX tendo problema com a OMY. Tá? OMX, OMY, interorganizacional. Intragrupal, membros de 2 ou mais grupos. Intragrupal, membro de 2 ou mais grupos. Dentro de uma organização X, você tem os grupos, tem os setores. Então, o conflito vai acontecer entre os setores, entre os grupos. Intergrupal. Intergrupal. Então, quando ele fala inter, tá? São setores diferentes. Grupal, grupo diferente. Tá? Mas está dentro da mesma organização, tá legal?
dentro de uma única organização. Agora, intragrupal, entre membros de um mesmo grupo. Na nossa linguagem, membros do mesmo setor. Lá no teu setor começa a acontecer problemas entre os seus membros. Aí o conflito vai ser intragrupal. Intra, o prefixo intra, dentro. Intra, dentro. Inter, envolvendo mais de um indivíduo. Né? Então, ficou tranquilo, né? Intragrupal, entre membros de um mesmo grupo. Tá? Então, tu tá dentro do setor, houve conflito de membros de um mesmo grupo, vai ser intra, porque é dentro do mesmo grupo. E grupal, porque envolve grupo. Agora, inter, envolve mais de um indivíduo. Pessoal, indivíduo pessoal. E pessoal, intrapessoal, dentro do próprio indivíduo. Deu para entender isso? Tranquilo, né? Agora, por outro lado, dependendo dos elementos, dependendo do elemento motivador do conflito, podemos ter os conflitos classificados como. Agora, olha só, aqui tem um bizu, mas tem uma situação que pode te confundir. Repetindo. Por outro lado, dependendo dos elementos motivadores do conflito, podemos ter conflitos classificados como. Então, aqui vai ser a classificação dos conflitos. O que ele quer? Classificação dos conflitos. Eu botei um outro título para ficar mais claro. Classificação dos conflitos. Então, beleza. Eu vou passar para você, depois eu vou te passar um bizu. Conflito de tarefa. Então, olha só. Tarefa. O conflito de tarefa, quais são os elementos motivadores para esse conflito? Conteúdo e objetivo de trabalho. Então, conflito de tarefa. Conflito de tarefa. Conteúdo e objetivo de trabalho. Tá? Isso aqui pode gerar um conflito. Conflito de relacionamento. Relacionamento interpessoal. Interpessoal. Aí se você pegar interpessoal e olhar lá em cima, é quando envolve mais de um indivíduo. Ficou tranquilo até aí. Agora, conflito de processo. Forma de realização das tarefas. Caraca, Lucas, confundi um pouco. Por que confundiu, Lucas? Porque você tem conflito de tarefa lá em cima e, lá embaixo você fala conflito de tarefa. Aí a gente criou um bizu. Classificação dos conflitos. Tá, aí você vai pegar, é o acrônimo, né? É o famoso bizu. Tu vai pegar as iniciais de tarefa. Debaixo de tarefa, tu bota TA. TA, debaixo de tarefa. Não tem o TA de tarefa? Bota embaixo o TA. Não tem a palavra relacionamento no B? Debaixo de relacionamento tu bota RE. E debaixo de processo tu bota PRO. Só vai repetir, né? Aí, qual é o bizu? Olha como é que ficou fácil. Classificação dos conflitos. Tá-repro. 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 Tá-repro, tá-repro, tá-repro. Conflito de tarefa, conflito de relacionamento, conflito de processo. Conflito de tarefa, conflito de relacionamento, conflito de processo. Conflito de tarefa, conteúdos e objetivos de trabalho. Relacionamento, fácil. Relacionamento interpessoal. Conflito de processo, forma de realização de tarefas. Tá bom? Vou tomar uma água aqui rapidinho e a gente volta. Espera rapidinho.
Agora, nós vamos ver três escolas. Existem três escolas, isso cai em prova também. Três escolas e momentos distintos da história que enxergam os conflitos de forma bem diferentes. A primeira escola, então, ela é bem diferente das duas demais escolas. Isso cai na prova, tá? Então vamos lá. Tópico 1.1.3. Formas históricas de percepção dos conflitos. Rocha e Duran nos apresenta que a forma que uma organização percebe os conflitos determina, entre parênteses, ou no mínimo influencia, a maneira pela qual ela buscará tratá-los. A respeito da compreensão dos conflitos e da avaliação de suas consequências em uma organização, identificamos três correntes com visões distintas. Tá? Então nós temos três correntes, temos três escolas, tá? Isso é super importante para a prova, isso cai na prova. Então existem três correntes com visões distintas para a questão dos conflitos. Primeira escola é a escola tradicional, segunda escola, a escola das relações humanas, terceira escola, a escola interacionista, tá? Vamos lá. A primeira dessas escolas, a considerada a escola tradicional, pode sublinhar, teve sua maior prevalecência durante as décadas de 1930 e 1940, tá? Então, na primeira metade do século XX, nós tivemos uma escola chamada escola tradicional, lá em 1930 a 1940. E aí a gente tem o governo de Getúlio Vargas, né? Segundo essa escola, que escola? A escola tradicional, conflitos, olha só. Então, olha a forma como eles enxergam o conflito, tá? Ó, segundo essa escola, conflitos são prejudiciais. Então, qual é a palavra aí? Beleza. Palavras sinônimas são palavras com o mesmo significado. Palavra sinônima dentro daquilo que a gente estudou aqui em conflitos. Quando ele falar prejudiciais, é disfuncionais. Tá? Então, para a escola tradicional, os conflitos são prejudiciais, disfuncionais. Estão sempre associados à perda de produtividade. Pode sublinhar, então, perda de produtividade. Então, perda de produtividade é uma característica negativa dos conflitos na escola tradicional. Outro, quebra do nível ideal de racionalização organizacional também é um efeito negativo dos conflitos nessa escola e, por isso, devem ser, em todos os casos, evitados. Evitados. Ponto. Além disso, a simples ocorrência de conflitos denotaria, ó, palavras de prova, tá? Inabilidade dos administradores. Além disso, a simples ocorrência de conflitos denotaria a inabilidade dos administradores. O que está querendo dizer? Os administradores dessa escola não tiveram habilidade, não tiveram know-how para poder, assim que surgisse o conflito, já evitar, eliminar. Continuando, ó, outra situação de conflito na escola tradicional. Problema de comunicação. Problema de comunicação. E quebra de confiança entre pessoas. Quebra de confiança entre pessoas. Tá? Então vamos lá. Vamos esmiuçar aqui isso. Características negativas do conflito na escola tradicional, 1930, 1940, primeira metade do século XX. Tá? Primeiro, perda de produtividade. Isso vai gerar perda de produtividade. Quebra do nível de racionalização organizacional. Inabilidade dos administradores. Não tiveram peito, não tiveram know-how para poder evitar isso. Problema de comunicação e quebra de confiança entre pessoas.
Tá? Então essas são as características negativas dos conflitos na escola tradicional. Em suma, conflito seria um problema a ser eliminado do seio da organização. Então, em suma, o conflito seria um problema a ser eliminado do seio da organização. Tá? Então, resumindo, o conflito na escola tradicional, ele é totalmente prejudicial, ele é disfuncional. Tá? Vamos então agora para a escola das relações humanas. Com a evolução das visões a respeito desse assunto, a partir do início da década de 40, ganharam espaço as ideias da escola de relações humanas. Essas são a segunda escola. Então, a partir de 40. Então, a escola tradicional foi de 1930 a 1940 e a partir de 40 veio a escola das relações humanas. Ó, começa agora, na segunda linha, no final da segunda linha. Ó, ganharam espaço as ideias da escola de relações humanas, vírgula. Vamos lá então. Segundo a qual os conflitos estarão presentes em uma organização como reflexo natural dos relacionamentos existentes. Então, para essa escola aqui, o conflito já não é disfuncional. É consequência do reflexo natural de relacionamentos existentes. Os que defendiam esse posicionamento partiriam do pressuposto de que conflitos não podem ser evitados. Tá? Então, os que defendiam esse posicionamento partiriam do pressuposto de que conflitos não poderiam ser evitados. Tá? Diferentemente da escola tradicional. Mas ainda consideravam que os conflitos podem sim ter efeitos positivos. Pode sublinhar essa palavra, efeitos positivos. Os conflitos teriam efeitos positivos sobre o quê? Sobre a produtividade. Ó, sobre a produtividade, desempenho das pessoas. Tá? Então, os conflitos na escola de relações humanas podem sim ter efeitos positivos. 2 pontos. Efeitos positivos sobre o quê? 1. Produtividade. 2. Desempenho das pessoas e dos grupos, desde que adequadamente tratados. Assim, pela escola de relações humanas, vírgula, os conflitos não poderiam ser considerados algo necessariamente nocivo às organizações. Tá? Então não poderia ser considerado nocivo. Agora vamos para a terceira escola. Por fim, representando mais uma evolução da forma de se ver os conflitos nas organizações, surgiu a escola interacionista. Então você tem agora a escola interacionista. Ponto. Continuando, por essa abordagem, extrapolando, sublinha a palavra extrapolando, coloca acima dessa palavra ir além. Extrapolando, ir além. Por essa abordagem, extrapolando ou ir além da ideia proposta pela Escola de Relações Humanas de que conflitos podem ser positivos, assumiu-se que estes são, na verdade, necessários. Opa! Palavra super importante para a escola interacionista. Você vai ver, Rosa, que essa escola, ela se parece com a escola de relações humanas. Só que ela tem uma ela é mais consolidada. Aí existem umas palavras que vai diferenciar a terceira da segunda. A primeira é totalmente diferente. Então existem umas palavras
chaves que vão diferenciar uma na outra. Então, na escola interacionista, os conflitos podem ser positivos. Assumiu-se que estes, na verdade, são necessários a organizações. A justificativa repousa sobre a visão de que ambientes em que não existem conflitos são, por demais, estáveis. Opa! Então, se não existe conflito no ambiente de trabalho, tá havendo uma ociosidade naquele conflito, uma morosidade. A estabilidade produzida nesses ambientes, de acordo com essa visão, torna-se um fator de desaceleração e apatia. Opa! Enfraquecendo a capacidade de mudança e inovação. Caramba! Então ele está dizendo o quê? Que o conflito é necessário para que haja mudança. Porque se não houver mudança, não vai haver aceleração. Vai haver o quê? Desaceleração e apatia. Enfraquecendo a capacidade de inovação. Pode sublinhar a inovação. Aí, a partir de inovação, eu puxei uma seta para frente e o que significa inovação? Ao qual, ele vai explicar a inovação, ao qual deve ser um dos pontos mais valorizados em uma organização. Qual é um dos pontos, ou quais são um dos pontos, melhor dizendo, mais valorizado em uma organização? A inovação. Pode sublinhar. Ponto. Com base nisso, vírgula, a escola interacionista defende que se mantenha um nível ideal de conflitos. Pode sublinhar a palavra um nível ideal de conflitos. O que seria necessário para que as pessoas as mantivessem em um constante estado de alerta e insatisfação com status quo. O que significa essa palavra status quo? Acima, você coloca na sua apostila estado atual. Então, status quo significa estado atual. Tá? Então, com base nisso, a escola interacionista defende que se mantenha um nível ideal de conflito, o qual seria necessário para que as pessoas se mantivessem em um constante estado de alerta e insatisfação com o status quo. Ponto. Por essa ótica, o resultado, entre parênteses, efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma pela qual cada conflito é tratado. Tá? Por essa ótica, o resultado e efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma pela qual cada conflito é tratado. Então, ele está querendo dizer o seguinte: o conflito vai existir. Então, ele só vai se tornar maléfico a partir do momento que a forma como se é tratado. Então, a forma como se é tratado, a forma como se é encarado aquele conflito. Beleza? Essa escola, qual escola? A escola interacionista cria uma relação clara entre o desempenho organizacional. Então, cria uma relação clara. Sublinha a palavra desempenho organizacional e o nível percebido de conflitos. Ou seja, se esse nível estiver aquém ou além do que seria o ideal, o resultado corporativo poderá ser comprometido, devendo-se trabalhar continuamente para que isso não ocorra. Ok? Tu quer terminar isso aqui? O papel do gerente dos conflitos, ou quer deixar para domingo? Termina. Tá. Então, beleza. Entendeu as três escolas? Uhum. Beleza. Então, a escola tradicional, conflito prejudicial, disfuncional. A escola de relações humanas,
conflito, algo muito normal que produz efeito positivo. E a outra, necessário. Show. Agora vamos lá. Vamos fechar aqui. O papel do gerente nos conflitos. Tá? Então, esse primeiro parágrafo é prova, tá? Então, já coloquei até aqui prova. Ó, uma das atribuições do gerente, vírgula. Ó, uma das atribuições do gerente, vírgula. Sublinha, por estar formalmente investido de autoridade, é manter a integração dos subsistemas organizacionais, departamentos, equipes, processos de trabalho, etc. Então, uma das atribuições do gerente, vírgula, por estar formalmente investido de autoridade, tá? Então, o gerente está investido de autoridade. É manter a integração dos subsistemas organizacionais. Que subsistemas são esses? Os departamentos, as equipes, processos de trabalho e etc. E trabalhar para que eles funcionem de forma cooperativa para que os objetivos gerais da organização sejam alcançados. Tá? Então, o papel do gerente, inicialmente, é manter a integração dos subsistemas organizacionais, que são os departamentos, as seções, as equipes, processos de trabalho, etc. Segundo parágrafo, o bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade. Tá? Então, interessante que uma apostila vai linkando com a outra. Na apostila de treinamento e desenvolvimento de pessoal, TDP, a gente vai falar muito de habilidade, tá? O bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade que os gerentes demonstram ter para tratarem adequadamente os conflitos. Isso aqui é o coração dessa página aqui, isso aqui é super importante. O bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade que os gerentes demonstram ter para tratarem adequadamente os conflitos. Um dos motivos para isso é que algum conflito exija posicionamento de alguém formalmente investido de autoridade para. Então, super importante esses três verbos no infinitivo. Tá? Então, o gerente, tá, é uma pessoa investida de autoridade ao qual, quando vier o conflito, ele vai precisar analisar, julgar e decidir. Tá? Então, o gerente, que é uma pessoa investida de autoridade, quando surgir o conflito, ele terá a capacidade de analisar, julgar e decidir. Por outro lado, essa autoridade também lhes permite, em alguns casos, proceder quando necessários. Quando necessário. Ó, importante, tá? Agora começa. Por outro lado, essa autoridade também lhes permite, em alguns casos, proceder quando necessário. Tá? Ó, então beleza. Quando tiver, ele vai proceder com quando houver com o remanejamento de recursos, isso é importante, com a reformulação de tarefas, solução comumente encontradas em alguns cenários conflituosos. Então, o que aconteceu? Eu estava de férias e aí, quando eu voltei, ele já hoje, assim que terminou a chamada, reuniu a equipe, reuniu o setor e explicou as mudanças, né? Ele fez logo isso, ele foi como gerente, como mais antigo, ele explicou as mudanças e perguntou para mim, ó, você vai ficar em tal lugar, ok? Ok, beleza. Então, show de bola. Então, ele teve que analisar, julgar e decidir. E aí, diante de quê? O que ele fez isso? Através do remanejamento de recursos de um setor para o outro. Tem que estar um recurso destinado àquele setor. Aí o outro está precisando. Então, houve o remanejamento de recursos. Então, o gerente está ali para poder evitar o conflito. Reformulação de tarefa. Foi o que aconteceu hoje. Eu executava uma tarefa, agora eu vou executar outra. Apesar que uma está interligada com a outra. Soluções comumente encontradas em alguns cenários conflituosos. Ponto.
Finalmente, gerentes, em decorrência de sua posição, apresentam, ó, super importante, hein? Ó, quando eu li gerente aqui, nessa apostila de GCO, eu estou lendo gerente. Na apostila de LTT, eu poderia substituir gerente pelo liderança. O liderança, ó, gerente, ele tem, ó, em decorrência de sua posição, ele tem capacidade de influenciar comportamento. Então, o líder, lá na apostila de LTT, ele tem a capacidade de influenciar pessoas, influenciar comportamentos. Isso aqui é o gerente, né? É a mesma coisa. O que deve ser visto como uma poderosa ferramenta na administração de conflitos de qualquer natureza. Então, o gerente, ele tem a capacidade de influenciar comportamentos. Tá? Então, qual é a palavra-chave aí? Influenciar comportamento. O que deve ser visto como uma ferramenta poderosa ou uma poderosa ferramenta na administração de conflitos de qualquer natureza. Os gerentes devem, então, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter as circunstâncias sob controle. Então, os gerentes devem, então, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter circunstâncias sob controle, vírgula, ter a habilidade de analisar interesses, conflitos e relações de poder. Tá? Então, os gerentes devem, então, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter circunstâncias sobre o seu controle. Para ele manter as circunstâncias sob o seu controle, ele deve ter a habilidade de analisar interesses. Então, os conflitos podem surgir por causa de interesses. Conflitos podem surgir por causa de relação de poder, conquista pelo poder. Para tanto, vírgula, a conclusão, né? Para tanto, vírgula, preciso estar atentos e monitorar continuamente o ambiente organizacional, identificando elementos com potencial para geração de conflitos e tendências comportamentais que precisam ser trabalhadas desta ou daquela forma. Então ele está falando aqui, ó, o gerente ele precisa estar atento ao seu setor, monitorar continuamente o ambiente organizacional, identificando elementos com potencial para geração de conflitos e tendências comportamentais que precisam ser trabalhadas desta ou daquela forma. Beleza? Então, show de bola. Já vou te mandar essa aula, tá? Mas aí depois eu vou te mandar o link do Facebook e aí você vai ter acesso às aulas lá também. Tá legal. Obrigada. Tchau. Fica com Deus, tá? Tudo de bom, tá? Boa reunião lá pra você lá. Amém. O seu filho, tá? Obrigada. Fica com Deus.